de bola. Questão 4 é uma questão da UNB, adaptada, tá bom? Adaptada porque eu cortei uma boa parte do enunciado, deixei só a figura central aí para a gente poder julgar em cima dos dados da figura, tá? É uma figura bem complexa, né? Você tem um circuito ali que envolve alguma parte da matéria do terceiro ano, aí você tem uma lâmpada na frente de um espelho côncavo, tá? Vai passar a luz por uma fenda. Deixa eu ler o exercício com vocês aqui, ó. A fotometria, uma das técnicas utilizadas para análise do sangue de bebês, coletado para o teste do pezinho, envolve a medida de intensidade de absorção de luz monocromática de um composto químico em solução. Por meio dessa técnica, pode identificar o comprimento de onda característico da absorção para cada composto e para a quantificação desse composto por meio da absorção direta de luz. A intensidade da absorção depende do comprimento de onda escolhido, da trajetória que o feixe de luz percorre na solução e da concentração do composto nessa solução. Tá bom? E aí vem a pergunta, né? Aqui, ó, como eu estava falando, né? Você tem aí um espelho, que é um espelho côncavo, uma lâmpada à frente desse espelho côncavo, tá certo? Um prisma que vai quebrar a luz ali, né? No caso, luz branca, ele vai decompor essa luz, tá certo? Um tubo de ensaio contendo a solução aí que você vai tirar do teste do pezinho, né? E vai fazer luz passar por dentro desse tubo de ensaio aí. E a partir daí fazer as suas medidas, tá bom? Então, quais são as perguntas dele? Tendo o texto acima como referência, julgue os itens que se seguem. A luz emitida pelo filamento da lâmpada de luz branca do espectrofotômetro é uma radiação eletromagnética composta de vários comprimentos de onda. 2. Considere que o filamento da lâmpada de luz branca do espectrofotômetro seja uma fonte de luz pontual, localizada no foco de um espelho esférico côncavo de abertura pequena, tal que a luz refletida por esse espelho seja paralela ao eixo principal do espelho. Nesse caso, a posição do foco coincide com o centro da esfera correspondente a esse espelho. Verdadeiro ou falso, né? 3. A luz branca, ao entrar no prisma indicado na figura, sofre difração? 4. Considere que o raio indicado por 1 na figura represente a luz branca refletida na base do prisma. Nesse caso, os ângulos beta e alfa são diferentes, e que alfa e beta são respectivamente os ângulos que o raio incidente ou refletido formam com a normal indicada na figura. Repara que se eu ficar lendo aqui, né, a gente vai ter muita informação, mas não está entendendo muito bem, porque a gente... Vamos fazer isso mais ou menos separadinho, tá? Vamos começar do item 1 lá em cima, que aí fica mais fácil da gente entender e já julgar o item, tá bom? O item 1 falava o seguinte: a luz emitida pelo filamento da lâmpada de luz branca do espectrofotômetro é uma radiação eletromagnética composta por vários comprimentos de onda, né? Então você tem a lâmpada aí, essa lâmpada emite luz que bate no espelho, sai paralelo, passa por uma fendazinha e vai atingir lá o prisma, tá certo? Repara que ele fala que é uma luz branca. Se você lembrar do que a gente estudou sobre cores, né? A luz branca é a soma de todas as cores, né? Então, quando você tem uma luz branca, você tem aí todas as radiações possíveis. E isso chegando ao seu olho, você pegando todas as radiações de comprimentos de ondas possíveis, você veria a luz branca, a cor branca, tá certo? Só que cada cor ela tem uma frequência determinada e tem um comprimento de onda determinado. Então, cada cor representa um comprimento de onda, tá? Específico. Então, quando ele fala que a luz branca é uma radiação composta por vários comprimentos de onda, isso está correto, tá certo? Então, esse item 1 seria verdadeiro. Item 2. Considere que o filamento da lâmpada de luz branca do espectrofotômetro seja uma fonte de luz pontual. Então, pensa nela como um pontinho, localizado no foco de um espelho esférico côncavo de abertura pequena, tal que a luz refletida por esse espelho seja paralela ao eixo principal do espelho. Nesse caso, a posição do foco coincide com o centro da esfera correspondente a esse espelho? E aí, verdadeiro ou falso? Vamos aumentar aqui, ampliar. Pensa ali no espelho, esse pontinho laranja aí seria a nossa lâmpada. A luz que sai dessa lâmpada, ela vai, atinge o espelho e sai paralela ao eixo principal, tá certo? Aí depois ela vai passar pela fenda e vai chegar até o nosso prisma lá. O que ele está dizendo é o seguinte, que para isso acontecer, né, a posição do foco desse espelho aí vai coincidir com o centro da esfera correspondente a esse espelho. Que esfera é essa? Né? Essa esfera é a esfera que gerou o nosso espelho esférico, né? Então pensa na esfera, que esse nosso espelho esférico foi tirado de uma esfera, né, totalmente espelhada, e você cortou um pedaço dessa esfera. Ele está dizendo o seguinte: essa lâmpada aí que está no foco, né? Porque senão não saia paralelo ali, tá certo? Ela coincide, esse foco coincide com o centro dessa nossa esfera? Já pela figura você vê que não, né? Na verdade, o centro vai estar numa posição diferente do foco. Na verdade, o centro
tem o dobro da distância focal, né? Ou seja, o foco é metade da distância do raio aí. Portanto, o item está errado, tá bom? Item 3. A luz branca, ao entrar no prisma indicado na figura, sofre difração? Então, vamos lembrar. Difração, gente, é quando a luz contorna obstáculos ou fendas, né? Ela pode contornar pequenos obstáculos ou fendas, desde que o tamanho dessa fenda ou obstáculo seja da ordem do comprimento de luz dessa luz que você está estudando, tá certo? Então ela não sofre difração. Ao entrar ali, né, a luz branca entrar ali no prisma, ela se quebra, ela se decompõe, né, em várias cores, vermelho, verde, amarelo, azul, violeta, tá certo? O que está acontecendo ali é que ela está sofrendo uma refração e cada cor sente o prisma como se ele tivesse um índice de refração diferente para aquela cor específica, por isso que ele abre, né? Ele se decompõe daquele jeito ali, tá certo? Portanto, não é difração, é uma refração, é um tipo de refração, é uma decomposição, uma dispersão cromática, tá bom? Dessa maneira, o item está errado. Item 4. Considere que o raio indicado por 1 na figura represente a luz branca refletida da base do prisma. Nesse caso, os ângulos beta e alfa são diferentes, e que beta e alfa são respectivamente os ângulos que o raio incidente ou refletido forma com a normal indicada na figura. Então vamos reparar aqui na figurinha, olha só. A luz sai do espelho, né? Sai da lâmpada, bate no espelho lá, atinge o prisma e sai. Ele está dizendo que essa luz é uma luz branca, tá? Bateu no prisma e refletiu e saiu, né? Então, em relação à normal ali, você tem os ângulos alfa e beta. Alfa é o ângulo com que o raio chegou ao prisma em relação à normal. E beta é o ângulo com que o raio deixou o prisma em relação ao normal, tá certo? Como foi uma reflexão, na reflexão, os I's, né, o índice, o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão, tá certo? Portanto, nesse caso, o alfa vai ser igual ao beta e não diferente de beta, tá? Então, portanto, o item está errado. Item 5. Sabemos que o índice de refração N do prisma é maior do que o índice de refração do meio externo, que é do ar, né? Então o prisma ele é mais refringente do que o ar. É correto afirmar que existe um ângulo de incidência alfa para o qual a luz é totalmente refletida? Ou seja, existe um ângulo alfa aí, onde a luz, por ser totalmente refletida, ou seja, sofre a reflexão total ao chegar do ar e atingir o prisma, né? Pensando em reflexão total, né, gente, você tem que lembrar que para ter reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. Aí você poderia pensar, opa, então existe um alfa para isso. Só que isso só acontece quando o meio incidente, né, o meio pelo qual o raio chega, tem um índice de refração maior do que o pelo qual ele vai passar, né? Então, por exemplo, como você está indo do ar para o prisma, o N do ar ele é menor do que o N do prisma, né? Então o N1 teria que ser maior do que o N2, e nesse caso não é. Você tem o ar, que seria o nosso N1, e o prisma, que seria o nosso N2. E o N do prisma é maior do que o do ar. Então, nesse caso, não vai haver reflexão total nunca, para nenhum ângulo, tá? Sempre vai ter uma parte do feixe que vai sofrer a nossa refração, né? Então, como o índice de refração do prisma é maior, sempre vai haver a refração, ou seja, a luz sempre vai passar. Uma parte reflete e uma parte sempre vai passar para dentro do prisma. Então o item está errado. Não existe esse ângulo para o qual a luz seria totalmente refletida nesse caso. Item 6. As cores verde, violeta e vermelha poderiam estar representadas na figura pelos feixes indicados por 2, 3 e 4, respectivamente? Né? Então, depois que a luz branca chegou no prisma, ela se quebrou ali, ela se decompôs. As cores 2, os feixes ali, 2, 3 e 4, poderiam ter as cores exatamente nessa ordem, verde, violeta e vermelha? Poderia estar representado assim? Então a gente tem que lembrar o seguinte, vamos lá. Quando você tem luz branca chegando ali no prisma, né, ela vai sofrer uma refração. Então ali já começa a quebra dela, né, porque cada cor da luz branca ali vai sentir esse prisma de maneira diferente. Por que isso acontece? Porque cada cor tem uma velocidade diferente, tá? E como N é igual a C sobre V, se cada uma tiver um V diferente, cada uma vai ter um N diferente. É como se a luz azul sentisse o prisma com um índice de refração diferente que a luz vermelha, lá dentro da branca, sentiria, tá bom? Por isso que ela se quebra, né? Como cada uma sente o prisma com um N diferente,
N's maiores, maiores desvios, N's menores, menores desvios. E aí você começa a ter desvios das cores de maneira diferente. Então, esse feixe de luz branca acaba se decompondo em luz vermelha, laranja, amarela, verde, azul, anil e violeta. Seriam as 7 cores ali do arco-íris, por exemplo. E sempre nessa ordem. Por que sempre nessa ordem? Porque a luz vermelha é aquela luz que tem a maior velocidade, tá? Quando você vai no vácuo, todas as cores têm a mesma velocidade, tá? Do vermelho ao violeta, todas elas têm a mesma velocidade. Por isso que elas viajam juntas, né? E se compõem na luz branca. Ao passar por um meio qualquer, seja na água, no ar, no vidro, tá certo? Esse meio qualquer faz com que cada cor atravesse esse meio de uma maneira. E aí, a cor que tem mais velocidade no meio, né, no meio transparente, é o vermelho. E a que tem menos velocidade seria o violeta. A vermelha, por ter mais velocidade, o índice de refração dela seria menor. É como se ela sentisse o prisma aí com um N menor, um N pequenininho. Então, por isso o desvio dela é pequeno. Já a violeta já sente com um índice de refração maior, por isso que sofre o maior dos desvios, tá certo? Então, cada cor teria um comprimento de onda diferente, né? Uma velocidade diferente, e isso faz com que cada uma desvie de uma maneira diferente, mas sempre nessa ordem, do vermelho ao violeta, tá? Então, repara agora na nossa pergunta. Ele está perguntando se esses feixes poderiam ser indicados por 2, 3 e 4, poderiam representar as cores verde, violeta e vermelha, né? Então, 2 teria que ser lá as cores mais acima, né? Pode até começar com verde, não tem problema. Mas aí o 3 e o 4 teria que ser ali do azul para baixo, azul, violeta e anil. E ele falou que o vermelho seria o último, né? Como a gente sabe, o vermelho só pode ser lá de cima, portanto esse item estaria errado, né? Do vermelho ao violeta, então a gente estaria com o item errado. Não poderia ser nessa ordem que ele citou. Sétima, se o feixe de luz indicado por 3 atingir a amostra com um ângulo de 90 graus em relação à parede do tubo de ensaio, ele não sofrerá desvio de direção. Então vamos ver isso aqui no cantinho. Imagina aqui o tubo de ensaio, tá bom? E a luz chegar e atingir ele com 90 graus. Se essa luz está chegando aí com 90 graus, significa que ela está chegando, gente, em cima da normal, né? Que separa os dois meios, o ar e o líquido lá dentro do nosso tubo de ensaio, tá bom? E todo raio de luz que chega em cima da normal, ele não sofre desvio, ele sofre a refração, ele muda a velocidade dele, tá? Existe o fenômeno, existe a mudança na velocidade. O que não existe? O desvio. Então ele vai passar, né, para o outro lado, mas não sofrerá desvio na sua direção, tudo bem? Então o item está correto. Vamos para a próxima questão, tá bom? É uma questão do PAS de 2019, bem recente, que foi adaptada aí também. Que ela diz o seguinte: Cartier-Bresson, quando jovem, desenvolveu um profundo interesse pelas artes, em especial pela pintura. Entretanto, esse interesse foi substituído pelo seu amor à fotografia. Até hoje ele é referenciado pela fotografia reproduzida anteriormente, no caso essa aí do lado que eu coloquei, tá bom? Na foto, Bresson capturou um jovem pulando sobre uma poça em pleno ar. A imagem tem uma agradável simetria entre a figura principal e as grades refletidas na água. Além disso, o anúncio de acrobatas, né, no caso aí, à esquerda, a escada, os anéis de metal e o jovem saltando lembram muito um circo, tá bom? Então ele dá toda uma figurinha, uma simples foto, ele conseguiu captar muita coisa aí e fez essa foto ser bem premiada e bem reverenciada, tá bom? Aí, de acordo com o que você está vendo nessa foto, ele fala o seguinte: tendo como referência o texto e a imagem precedentes, julgue o item a seguir. Na verdade, os itens, né? Eu vou colocar só esse item 1 aí para nós. 1. A imagem mostra uma situação de reflexão interna total, porque a água é mais refringente do que o ar. Isso é verdadeiro ou falso? Né? Então, vamos tentar lembrar. Olha só, ele fala de reflexão interna total. Será que seria uma reflexão interna total? Primeiro, para ser reflexão interna, teria que ser dentro da água, né, gente? Não fora. A gente está vendo a luz, na verdade, está saindo dos corpos externos e batendo na superfície da água e refletindo. Na verdade, vamos pensar que essa linha azulzinha aí seria a linha da superfície da água. O raio de luz chega, atinge ali e sofre uma reflexão, né? Que poderia ser uma reflexão total, mas é apenas uma reflexão. Por que é apenas uma reflexão? Porque do ar para a água, né, você estaria indo do meio menos refringente, que é o ar, para a água, que é mais refringente. E do meio menos refringente para o mais refringente, não acontece
tá certo? A reflexão total. Uma parte da luz é refletida e uma parte sempre penetra dentro da água. Sempre vai haver um pouco de refração. Portanto, esse item está errado. E outra, né, gente? Não é reflexão interna, seria uma reflexão externa, tá bom? Então, o item está errado. Questão 6, do PAS 2018 adaptada. O índice de refração do ar nas proximidades da superfície da Terra varia de forma contínua com a altitude e depende, entre outros fatores, da temperatura. Na prática, a variação do índice de refração pode ser aproximada usando-se um modelo em camadas, como ilustra a figura precedente, em que foram consideradas 3 regiões a partir do solo, uma de queimada, uma de ar quente e outra de ar frio. Como você está vendo aí na figurinha, né, gente? A luz chega, né, pelo ar frio, depois vai encontrar o ar quente, a queimada e tal. Na figura, L1 corresponde a um raio de luz que atravessa a região de ar frio e incide com um ângulo de 30 graus na interface entre as regiões de ar frio e ar quente. Nesse modelo, a razão entre os índices de refração das regiões de ar frio e ar quente é igual a 2. Qual é a pergunta, então? Assinale a opção que indica o comportamento correto do raio de luz L1 ao atingir a interface entre as regiões de ar frio e ar quente. Então, ele só quer que você identifique o seguinte: quando o raio de luz chegar ali no ar frio, com 30 graus, como ele falou, né, e passar para o ar quente, como é que vai ser a disposição aí desse raio, né? Qual vai ser a melhor figura que vai ilustrar o caminho que ele vai seguir? Seria a letra A, letra B, letra C ou letra D? Como é que a gente pode fazer isso, né? Então, eu vou dar uma ampliação aqui. E aí, olha só, o ar frio, gente, ele é mais denso do que o ar quente, né? As moléculas estão mais juntas do que no ar quente. Portanto, o índice de refração dele acaba sendo maior do que o do ar quente. Então, o N do ar frio seria o N maior do que o N do ar quente. É como se você estivesse indo do meio mais refringente para o meio menos refringente. E quando a luz passa de um meio mais para o meio menos refringente, ele atinge, né, do mais para o menos refringente, ele aproxima ou afasta da normal. Do mais para o menos, ele sempre afasta da normal. Então, eu vou representar aqui a normal, né, e ele vai afastar dessa normal. Então, ele poderia fazer isso aí, ó, né, passar do meio 1 para o meio 2, no caso do ar frio para o ar quente, fazendo esse tipo de trajetória, né. Mas aí você vai marcar e vai perceber o seguinte: poxa, a letra B poderia ser, né, seria exatamente como a gente comentou ali. Só que a letra C também poderia ser. E será que poderia ser a letra D também? Né? Será que a gente poderia ter uma reflexão total? Do que vai depender? Como é que a gente vai fazer isso? Eu preciso saber se esse raio está chegando com um ângulo, né? Já que ele está indo do mais para o menos, ele pode sim sofrer reflexão total. Pode sofrer refração ou reflexão total, né? A letra B, se ele tiver sofrido refração, é quando, né, o ângulo de chegada dele for menor do que o ângulo limite, então ele passa para o outro meio. Quando o ângulo de chegada dele é igual ao ângulo limite, seria a letra C aí, ele sai rasante. E se o ângulo de chegada dele for maior do que o ângulo limite, ele vai sofrer reflexão total. Então você tem 3 opções ali, letra B, C ou D. Então a gente vai ter que calcular esse ângulo limite e ver se ele é maior ou menor do que esse 30 graus aí, tá certo? Então como é que a gente faz isso? Vamos calcular. O seno do ângulo limite seria sempre calculado como n menor pelo n maior, tá? E ele falou o seguinte, que nesse modelo a razão entre os índices de refração das regiões de ar frio e de ar quente é igual a 2. Então, em cima a gente tem o menor, quente, e embaixo tem maior, o frio. Então, como essa razão do frio para o quente é 2, ficaria 1/2. Se é 1/2, é que o seno de L é meio. Para o seno de L ser meio, né, gente, o que vai acontecer? O L é igual a 30 graus. Lembrando que ele comentou que a região de ar frio e ar quente, né, nessa ordem, é igual a 2. Então, N frio pelo N quente é 2, tá bom? Por isso que ficou 30 graus. Esse é o ângulo limite. Mas se o ângulo limite é 30 graus e o raio está chegando com um ângulo de 30 graus, ele está chegando exatamente com o ângulo limite. O que acontece quando o raio chega exatamente com o ângulo limite? Ele reflete, na verdade, ele sai rasante, ele não penetra no outro meio, ele sai rasante à superfície. Portanto, a resposta do nosso exercício seria a letra C. Essa seria a solução do exercício, ok? Então foi isso. Espero que tenha gostado aí da revisão, tá certo?
Qualquer dúvida, entre lá em contato com a gente pelo meio do fórum, né? Por meio do fórum, deixe sua dúvida lá que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Tudo bem? Até a próxima.